Vamos desmentir algumas fofocas que estão rolando no meio digital católico. Então fica comigo até o final do vídeo para que você possa entender sobre esse assunto e também a verdade em relação a essa questão aí, tá bom? Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, ativar o seu sininho, dar o like nesse vídeo e lembrando, todos os seus comentários devem ser feitos com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Bom, compartilharam comigo aí no Instagram, né, um vídeo de um padre falando algumas questões em relação a Dom Mol e também a comunicação, né? Eu até anotei alguns pontos aqui, depois também compartilharam comigo em relação a algumas falas deste vídeo mesmo e a preocupação de alguns em relação a Dom Mol, comunicação e também o que aconteceu aí em relação à distribuição de uma carta convite para influenciadores católicos, né? Então, vamos a algumas frases aqui, né? Tanto do vídeo quanto da preocupação do pessoal que compartilhou comigo. Que Dom Mol se reuniu aí, né, com o pessoal, forjando pessoas para a igreja para que eles possam perseguir os padres que são considerados ortodoxos e severos, que estariam batendo de frente com o pensamento da CNBB, né, e também de Dom Mol. E aí também tem um outro ponto aqui, que eles estão articulando dentro da igreja, dentro da própria CNBB, todo esse movimento, e nós, como leigos, teríamos que tomar uma posição nas redes sociais, né, para falar sobre isso. E aqui nós estamos com esse vídeo, né? E também afirmou de que eles querem que os padres, né, falem segundo a cartilha deles e segundo a cartilha do PT, né? Sempre o PT, sempre política. E que a CNBB contratou pessoas de mídias sociais para rebater e minar a pregação desses padres, tá? Então, esse é o vídeo. O que acontece, o que está acontecendo aí, né? Para você que não está entendendo, vou te situar. A CNBB soltou aí inúmeras cartas convites, que eu vou mostrar daqui a pouco aqui, para influencers católicos, né? E eles começaram a divulgar, mas não falaram exatamente o quê. Então, criando uma questão de suspense. Nossa, o que será, né? Inclusive até o Santa Carona, que é um canal que eu acompanho bastante, também publicou. Mas, além disso, no mesmo dia em que o Santa Carona publicou a carta convite, também soltaram um vídeo de Dom Mol, né? Dom Mol, que era bispo responsável pela comunicação na CNBB até 2023. Atualmente, não é mais Dom Mol que está à frente das ações de comunicação, tá? Quem está à frente é Dom Valdir José de Castro, de Campo Limpo, São Paulo, tá? Então, o Dom Mol aí, ele teve a sua participação na CNBB, não teve mais. Por que teve esse vídeo de Dom Mol falando? Porque ele fez aí, né, tomando uma pesquisa e montou um livro chamado Influenciadores Católicos, né? Influenciadores Digitais Católicos, os efeitos e perspectivas, pela editora Ideias e Letras, tá? Que foi lançado aí no começo de 2024, então ele tá fazendo todo esse tour aí para divulgar o livro, né? E ele foi, segundo as informações, eu não encontrei esse vídeo ainda na paróquia, tá? Eu tô tentando achar, faz uns 3 dias, não consegui encontrar. Foi realizada essa roda de conversa no dia 30 de junho, na paróquia Nossa Senhora do Carmo, da Diocese de São Miguel Paulista, com o tema Fenômeno de Influência Digital no Catolicismo. Então, no mesmo dia em que o K2 soltou a carta convite, também soltaram esse vídeo de Dom Mol, que aconteceu quando? No dia 30 de junho. Então, dia 30 de junho teve essa roda de conversa, mas soltaram o vídeo aí mais ou menos no dia 6 de julho, que foi o mesmo dia que o Santa Carona soltou a carta convite, que foi esta carta aqui, que eu vou compartilhar com vocês agora. Essa carta convite aqui só tinha essas informações, inclusive o Santa Carona até escreveu aí, eu sabia que isso uma hora ia acabar acontecendo, né? E qual que é o vídeo que saiu no mesmo dia aí? Esse daqui. Digitais católicos. Primeira coisa que a gente precisa notar é que hoje eles são muitos, inclusive os católicos. Muitos padres influenciadores digitais, muitos leigos influenciadores digitais, gente mais velha, gente mais nova, gente de todas as posições que vocês podem imaginar, mas predomina entre eles os influenciadores digitais, conservadores, fundamentalistas, fechados, pouco dialógicos, muitos deles cheios de raiva, né? Então tem muitos assim, não é? Muitos assim.
Um influenciador digital pode mudar os rumos de uma eleição, por exemplo. Um influenciador digital pode espalhar uma mentira, e essa mentira, repetida para bilhões de pessoas, acaba se tornando, entre aspas, uma verdade. Por isso a gente é muito poderosa. Inclusive, há um grupo que a CNBB está acompanhando, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Eles estão usando a palavra missionários digitais. São todos pequenos, são todos micro-influenciadores, né? Para ver se a gente consegue fazer uma frente a esses que são muito grandes. Ver se a gente consegue fazer uma frente a esses que são muito grandes. Ao fazer a pesquisa, a gente tinha que escolher os influenciadores. Escolhemos 5 desses influenciadores. Eu não gosto muito de falar dos nomes. Não gosto porque cada vez que fala, de certa forma, divulga. Eu não gosto de falar dos nomes. Então, nós escolhemos um lado. Bom, depois ele vai traçando aí, né, ele vai mostrando o perfil de cada um desses 5 influenciadores, né, católicos. Tem leigo, tem padre, só que ele não, como ele falou aí, ele não cita nomes, mas nesse vídeo vão colocando as fotinhas dessas pessoas, segundo aquilo que as pessoas que montaram o vídeo entendem que é o perfil, né, por conta de algumas informações que ele deu. Ou seja, ele não falou o nome, mas acabou falando da pessoa, né? Então, só uma correção aqui. A carta convite do K2 foi disponibilizada no dia 4 de julho, tá? E esse vídeo que eu passei para vocês, ela foi disponibilizada aí no dia 6, 7 de julho, tá? Então, primeiro começou as cartas convites e depois veio esse vídeo para mostrar, né, como foi dito aí, que tinha relação da carta convite com a manipulação que a CNBB estava fazendo. Mas o que de fato está acontecendo aí em relação a toda essa informação? Nós tivemos, né, a resposta do K2 em relação a essa carta convite há uns dias atrás, um dia atrás, mais ou menos, né? Contando aí o que é essa carta convite, finalmente, né? Principalmente para quem é curioso, tipo eu, assim, né? Então, eis aqui a resposta do que é essa carta convite, né? Eis toda a verdade, o que está acontecendo. Depois de 10 anos de trabalho missionário na igreja, vejo mais um dos meus sonhos realizados, o primeiro encontro oficial da igreja no Brasil para missionários digitais. Em 2014, éramos apenas um pequeno grupo de WhatsApp com alguns youtubers bem intencionados. Não tínhamos relevância e muitas vezes fomos tratados como jovens que brincavam de falar de Jesus pelas redes sociais. O que estamos vivendo hoje ainda era um sonho muito distante. Como foi isso? Vamos saber agora como foi isso, né? De quem é origem aí nessa questão. Alguns meses atrás, buscamos a CNBB e ela abriu suas portas para nos acolher, muito por fruto do trabalho realizado pelo projeto La Iglesia Te Escucha. E entramos. Hoje deixamos de ser influencers para nos tornar missionários digitais. Termo cunhado por Roma e não pela CNBB, como tentaram fazer crer. A conferência nos deu total liberdade e confiou no nosso trabalho para organizar o evento como achávamos que deveria ser para ficar o mais incrível possível. Um evento por missionários católicos para missionários digitais. Missionários digitais para missionários digitais, né? Quem está por trás de tudo isso, veja as marcações na foto. Estamos vivendo um momento histórico. Seria muito egoísmo não compartilhar isso com vocês. Reze por nós. Beijo no papo. Beijo no papo, K2. E aí ele deixou aqui, compartilhou, né? O perfil do Instagram dos missionários digitais aí, tá? Que inclusive eles dão mais algumas informações por quem que isso está acontecendo. E o tema desse primeiro encontro é o lançar vossas redes, e como lema tem um título aí que foi de uma mensagem do Papa Francisco chamado do like ao amém. O Papa Francisco compartilhou essa informação em 2019 numa carta para as comunicações. Quem trabalha com comunicação dentro da igreja, né, sabe como que a comunicação é trabalhada aí nessas questões de cartas, enfim, tá?
Então, essa é a verdade por trás de todo esse auê, de todas essas fofocas, tá bom? Então, é esse encontro. A primeiro momento, esse encontro vai ser apenas para aqueles que receberam a carta convite e futuramente eles querem sim fazer um encontro com mais influenciadores digitais, né? Para que possa ali direcionar, falar, refletir, ver como melhorar a evangelização nas redes sociais. Agora vamos aos esclarecimentos, né? Tirando toda essa cronologia que nós trouxemos aqui. Não é a primeira vez que a igreja fala sobre essa questão. Já falei isso na live, mas eu vou repetir aqui, porque talvez você não acompanhe as nossas lives, né? A igreja já fala sobre comunicação há muitos anos. Essa daqui é a edição de 2012 da Cyberteologia, que é do Antônio Espadário, que é uma referência na comunicação da igreja. Então, ele já fala pensar o cristianismo nos tempos de rede. Ou seja, não usar a rede social, mas viver a rede social. Ele tem outros livros também, né, que ele fala sobre web, sobre redes sociais. Então, não, a igreja não é de hoje, né, que fala sobre redes sociais, tem a Carta das Comunicações que sai todo ano aí, se não me engano, no dia de São Francisco Sales, que é padroeiro dos jornalistas, tem também documentos sobre a comunicação, né, tem também o diretório da CNBB sobre a comunicação também, né? Então, toda a igreja sempre é convidada a pensar sobre a questão da comunicação. Um pequeno detalhe aqui que é importante reforçar: o Santa Carona, né, o fundador aí é o Guilherme K2, ele sempre falou sobre essas questões, inclusive, não é o primeiro encontro de influenciadores digitais que acontece. Na Jornada Mundial da Juventude, inclusive ele participou, aconteceu um encontro de influenciadores digitais na Jornada Mundial da Juventude, que foi em Portugal, a última que teve, né? Então, não é a primeira vez, a igreja, na realidade, demorou muito tempo para tomar esse espaço de reunir as pessoas, né? E pensar na comunicação dentro da evangelização. Aliás, existem alguns passos em relação ao digital que são a passos lentos, não só dentro da igreja, mas no mundo também, né? Uma briga de ou não querer utilizar ou de utilizar ela de formas erradas ali. Inclusive, Dom Mon, nesse primeiro trecho aí, né, do vídeo, ele até fala que muitos influenciadores são perigosos. Em certos pontos, ele está certo, gente. Porque se você for pesquisar os crimes que acontecem dentro da internet, as pessoas que manipulam outras, não só dentro da igreja, tá? Mas fora dela também, existem muitas pessoas que são influenciadores digitais que causam um grande mal na vida das pessoas. São todas? Não, né? Então, é uma preocupação da igreja em como se portar com elas, mas também de como lidar com esse mundo digital que nós ainda não sabemos lidar, né? Nós estamos tropeçando bastante em relação a isso. A única coisa é que Dom Mon poderia melhorar a sua comunicação em relação aos influenciadores digitais, porque o nome dele aí sempre roda nas redes sociais, principalmente porque ele coloca como se a maioria dos influenciadores fossem fundamentalistas, e não são todos que são assim. Tem uns que são, sim, mas não são todos, né? Então, ele melhorar essa questão, porque já existe uma rincha entre Dom Mon e alguns influenciadores, por conta de algumas falas e frases aí de Dom Mon, também é toda aquela questão que teve com a comunhão que ele negou na boca da menina durante a celebração do Cris, né? Então já tem essas rinchas, e aí ele poderia pensar melhor, porque ele já sabe que as redes sociais já são atualmente, né, redes que são muito instáveis e que sim, que tem pessoas que manipulam, né? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Aí, talvez você possa estar pensando, nossa, Ju, deixa de ser inocente, você não tá vendo na sua cara aí que CNBB tá articulando? Não, deixa de ser manipulável você. Olha todas as informações. A igreja precisa se reunir com as pessoas que estão envolvidas no meio digital para traçar finalmente um caminho de unidade, para que as pessoas não fiquem confusas. Porque talvez você já se sentiu assim, eu já me senti assim. Fulano fala uma coisa, outro fala outra, tal padre fala uma coisa que não tem nada a ver, às vezes, nem com os documentos que a gente lê, ou com a própria palavra de Deus. Então, isso está gerando confusão. Então, não é uma articulação da CNBB, a CNBB não está contratando. Não, isso é um movimento dos leigos, ou seja, o Santa Carona falou, eles foram atrás da CNBB, porque o Espírito Santo moveu isso neles,
para que possa romper com isso, porque tem muita briga entre CNBB, igreja, influenciadores. Está na hora de sentar, conversar, entender as diferenças e ver aquilo que nós precisamos nos unir. Não é para adestrar, não é para ser podar o que o outro fala, né? Inclusive até falaram minar a pregação, né? Um dos inscritos até falou, porque eu já tratei sobre esse assunto numa live, que a imprensa se combate com a imprensa, a comunicação se combate com a comunicação, e a mentira se combate com a verdade. Então não tem nada de regulamentar, seja lá a frase que for para justificar uma censura. A igreja já passou por essa fase, ela não vai repetir esses mesmos erros em relação às redes sociais, né? Então, é isso, elas têm que se reunir sim, orientar muitas pessoas, olha, vocês podem ir assim, o assado. Esse encontro também, a CNBB pode aprender muitas coisas, né? Nós temos que ficar felizes. Inclusive, o encontro vai acontecer aí no dia 13 de julho, né? Então, amanhã, sábado, já começa esse encontro. Eu vou tentar fazer uma cobertura aqui no que eu puder, né, em relação a esse novo passo, porque, como o K2 falou, é um momento muito importante, histórico, para nós. Por isso que nós temos que tomar cuidado em relação às informações que são soltas na internet. As informações que foram compartilhadas, estão sendo compartilhadas, estão erradas, estão mentindo, estão deturpando aquilo que de fato está acontecendo. Já falaram de regulamentação desde antes da pandemia. Na pandemia piorou e eis cá, nós estamos falando e ninguém proibindo a gente de falar, né? Então, não criemos aí toda uma teoria da conspiração em relação a isso, busquemos viver muito bem as nossas missões e rezemos, oremos por essas pessoas. Um último ponto a ser salientado aqui é que, inclusive, em um dos comentários, tanto para o K2 lá na página dele, quanto na página dos missionários digitais, o pessoal começou a falar, então, por que vocês não sentam com os grupos radicais católicos para entender? Porque esse é o primeiro momento em que precisa ser ouvido, e existem grupos radicais católicos que não vão participar, que não querem participar, né? Ali foi chamado aqueles que eles entendem que vão auxiliar, não é para criar mais picuinha, né? E são as pessoas que estão abertas ao diálogo. Não adianta você ir lá e bater na porta de alguém que não quer conversar, né? Você só vai ficar debatendo ali. Então, quem sabe, num outro encontro, que eles ainda querem fazer um outro encontro, que não vai ser tão fechado apenas em quem foi convidado, mas outros participantes, possa acontecer no ano que vem. E aí você pode ir lá, né, e falar, e dar a sua opinião, e conversar. É importante isso. A igreja precisa de todo este movimento, tá bom? Então, está feito o vídeo, como eu queria fazer esse vídeo para esclarecer todas essas questões. Lembrando que todos os links em relação a este assunto estarão disponíveis no link aqui, os links estarão no comentário fixado, tá bom? Para que você possa ler, para que você possa entender e para que você não fique caindo em algumas informações deturpadas. Combinado? E, então, é isso. Você deve comentar, comenta aqui o que você achou desse movimento, mas lembrando, gente, faça os seus comentários com muito amor, respeito, misericórdia, compaixão com o próximo, e não esquece do meu joinha neste vídeo, de se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo, até a próxima treta. Tchau!